foi o judeu, mas não foi a única vítima. Como você mesmo falou, quer dizer, há uma série de outros grupos que foram perseguidos pelo nazismo e eu vejo no Holocausto elementos que são particulares aos judeus e elementos que são universais. E a gente tenta transmitir e tenta lecionar e, enfim, incutir a memória desta tragédia, que ela é ao mesmo tempo particular e universal. O que é particular? Dessa tragédia do Holocausto, o que é particular do povo judaico e o que é comum aos ciganos, aos negros, aos homossexuais, às testemunhas de Jeová? O que há de particular na questão de judeus é a motivação ideológica do nazismo em relação aos judeus, ou de outros grupos e setores extremamente antissemitas na Europa em relação aos judeus. O que há de particular é de que o nazismo viu nos judeus o arqui-inimigo não só da raça ariana, como um elemento que está colocando em perigo a humanidade inteira. Ou seja, o futuro da humanidade dependerá em que medida a questão judaica será resolvida. E eles decidiram resolver a questão judaica da forma mais brutal possível, ou seja, eliminando o judeu da face da terra para criar uma nova ordem, uma nova sociedade humana, e que não haverá judeus, porque o judeu, segundo eles, é um elemento que é um obstáculo ao desenvolvimento da raça humana. A ideologia nazista... E isto é algo extremamente particular, muito particular, e que esta motivação não existia em relação a outros grupos também perseguidos por outras razões. Por exemplo, os homossexuais. Eles viram os homossexuais um desvio assim, da natureza humana. Porém, somente os homossexuais da Alemanha foram perseguidos. Os nazistas não perseguiram homossexuais da França, e nem da Hungria, e nem de outros países conquistados, que era um problema que se limitava à sociedade alemã. E os ciganos também foram perseguidos por outras razões raciais, porém viram nos ciganos um elemento que eles consideravam asocial, ou seja, mas não todos os ciganos. Havia na Alemanha algumas tribos que eles consideravam como asociais, como elementos que não podiam se integrar, se socializar na sociedade alemã, e esses então foram perseguidos. Por outro lado, havia tribos de ciganos que os alemães consideravam como puros, e esses não foram perseguidos, não foram discriminados, etc. Ou seja, o que há de particular em relação aos judeus é que a relação de ódio, de discriminação racial foi total, absolutamente total. Porque mesmo, digamos, um judeu que vivia na Macedônia, que os alemães nunca viram, nunca tiveram contato, nenhum, nem econômico, nem social, nem cultural, nem político, nem geográfico, nada, ele automaticamente era considerado um elemento perigoso que levava em si assim, um potencial de destruição da raça humana. Quer dizer, esta construção mental, esta construção ideológica é algo muito particular. Agora, no Holocausto há alguns elementos que são universais, ou seja,
que esta perseguição racial em relação aos judeus, a princípio, acabou sendo, digamos assim, houve um desenvolvimento e eles acabaram discriminando outros grupos por outras razões, sem que essa violência chegou ao nível como em relação aos judeus. A questão judaica, no final das contas, não se limitava unicamente a resolver uma questão de judeus na Alemanha, mas era uma coisa que tinha que ser resolvida a nível universal, a nível mundial.